Hello! Hoje nós vamos falar sobre a, an e some, que são artigos. Para que você entenda esses artigos no inglês, você primeiro precisa entender no português. Nós vamos falar então sobre o que são os artigos. Artigo é a classe de palavras que pode definir ou indefinir um substantivo e também um artigo se tiver antes desse substantivo. No português, nós temos quatro: a, as, o e os, uns, uma e umas. São esses 8 que nós temos no português. Para você também entender, você tem que separá-los em definidos e indefinidos. O que são os definidos e os indefinidos? Os definidos são aqueles que você vai dizer exatamente aquilo que você quer que o outro entenda que seja algo específico. Já os indefinidos, não. Geralmente é alguma coisa aleatório, geralmente a gente tem esse sentido. Então, por exemplo, se eu falar assim, me dá o caderno. O caderno você sabe qual que é um específico. Agora, se eu falo um caderno, pode ser qualquer um. Se eu falo para você, encontrei a caneta, provavelmente você sabe de que caneta que eu estou falando. Mas se eu falar, eh, encontrei uma caneta, provavelmente uma caneta aleatória que talvez você não saiba qual é. Então é dividido dessa seguinte forma: definido é algo específico, algo que o falante sabe de quem está falando, do que você está falando, e os indefinidos não. Os indefinidos são aqueles que você vai trazer um aleatório, alguma coisa que não é algo que o falante tem de específico. E no inglês, nós temos o the para os definidos e os indefinidos são a, an e some. Então, você consegue já entender o conteúdo já por essa explicação. Nós vamos deixar os definidos de lado e vamos focar agora nos indefinidos. A, an e some. Então, como é que nós vamos usar? O a é usado antes de substantivo, né, adjetivos que vêm antes de substantivos, que comecem com som, presta atenção, com som de consoante, ok? Olha ali o exemplo à direita. A door, door começa com D, certo? Então, tem que ser o A. A door, a ball, a notebook, e agora preste muita atenção. House, house, esse som de H tem o som nosso de R, né? Nosso house, ok? A house. Alguns sotaques falam a door, a ball, a notebook, a house. Outros falam a, ok? Então, tanto faz um ou outro. Você vê que eu tenho o som de consoante antes, logo depois, né, do a door, som de consoante. Presta atenção principalmente por causa do house. E aí que entra o an. An é quando tem som de vogal. Olha só, an egg, an orange, an excellent. E olha aqui, ó, an hour. Por que que esse também tem o an? Porque hour não tem som de H, não é hour, é hour. Por ter som de O, eu tenho que colocar o an, ok? Se fosse, por exemplo, hospital, que é com H também, seria a hospital, mas é an hour, porque eu tenho o som do O, ok? Então, antes de som de consoante, a, antes de som de vogal, an. Já o some, você vai usar para substantivos no plural, tanto vogal quanto consoante, não importa. Então, I have some doors, tenho algumas, pode ser umas ou algumas, né? Portas. Então, some eggs. Sendo plural, você vai usar o some, ok? Então, recapitulando: a antes de som de consoante, an antes de som de vogal e some antes de plurais. E é isso aí. Espero que você tenha entendido. See you next time. Bye bye.